Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Salmos capítulo 100, versículo 4 e 5 fala: Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Que nessa noite nós possamos abrir os nossos corações, estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, e que nessa noite o Senhor pode falar grandemente aos nossos corações, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus? Pai, que privilégio é poder estar na tua casa, Deus, nesta noite, para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Obrigada, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha se fazer presente neste lugar e que o Senhor venha estar falando grandemente aos nossos corações, ó Pai. Que possamos sair daqui ricamente abençoados, através dos louvores, através da palavra do pastor, e que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos começar entrando ao Senhor nessa noite, que não há um lugar melhor que possa estar. Amém? Que a graça do Senhor nos atraiu. Tua presença me atraiu.
16, do 1 ao 4. Eu lerei os versículos ímpar e os irmãos, os pares. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Deem graças a Deus, seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos Senhores, o seu amor leal dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor leal dura para sempre. Amém. Vamos para o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Quero convidar aqui os diáconos de plantão. Amém. Então vamos entrar no louvor entrega. Santo e poderoso Deus, louvado e agradecido seja teu santo nome, Pai. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor é dado só a Ti. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse dia, Pai, para louvar e agradecer teu santo nome, Pai. Te
agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, por todos aqueles que contribuíram, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a cada um, Pai. Abençoe esse culto e que tudo possa ser entregue a Ti, como cantamos. Tudo em nome de Jesus. Amém. Ministério do Louvor continuará com a palavra e em seguida o pastor Felipe está com a mensagem da noite. Amém. Vamos entoar o louvor agora, maravilhosa graça. Amém? E bastante palmas à animação do nome do Senhor nessa noite. Deus, que é a palavra tão grande para nossas vidas.
fazendo presente no nosso meio nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos espíritos de louvores. Que o Senhor venha falar, Senhor, através do pastor Felipe nessa noite, através da tua palavra para nossas vidas. E diz que nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar e a palavra para o pastor Felipe. Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo estejam com todos essa noite, amém? Amém. Você escolheu o melhor lugar para prestar um culto, uma adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de trazer a mensagem, eu quero deixar um rápido aviso para a igreja, em referência ao nosso retiro de carnaval, que acontecerá no dia 14 e 16 de fevereiro. As inscrições estão abertas para a igreja até o dia 1º de fevereiro. Após essa data, nós estaremos abrindo inscrições também para pessoas que são de outras igrejas, outras localidades, para poder participar conosco deste evento. Bom, como eu comentei com os irmãos, no domingo pela manhã, nós estaremos trabalhando sobre a questão do temor do Senhor, trabalhamos isso hoje, e no domingo à noite estaremos trabalhando sobre a temática, buscando aquilo que se perdeu. O tema dessa noite é alertando o que está perdido. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós leremos dos versos 13 até o verso 23. Mateus capítulo 7. Verso 13 até o verso 23, e depois que terminarmos a leitura, peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta nesse texto. Mateus 7 a 23 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não nós profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é conhecido como o Sermão do Monte. Jesus, nesses 3 capítulos, o objetivo principal do nosso Senhor e Mestre é falar sobre as doutrinas básicas da fé cristã. É muito interessante nós observarmos que quando Jesus ele trabalha Mateus 5, 6 e 7, ele vai falar de boas aventuranças, ele vai falar que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele vai falar que a partir do momento que você odeia alguém, você já matou essa pessoa no seu coração. Jesus pega a lei de Deus e transforma em 2 mandamentos simples. Pega os 10 mandamentos e resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a sua alma e de todo entendimento. E continuamente amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas então, quando nós vamos a Mateus capítulo 7, o sermão de Jesus ele muda completamente.
Jesus aqui, a partir do verso 13, ele começou a falar em Mateus 5 de bem-aventurança, mas a partir do verso 13, ele começa a falar explicitamente sobre a vida que você tem aqui na terra e a vida que você vai ter na eternidade. É muito interessante, meus queridos, nós vemos que o foco de Jesus em todo o seu ministério foi apontar para a humanidade que só há um único caminho: arrependimento de pecados, é a renúncia. Obrigado, querido. É buscar a vontade de Deus e não a sua vontade. E então Jesus, no verso 13, como vocês viram aí, ele termina o verso 12 dizendo o seguinte: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Mas imagine uma pessoa que vai começar a conversar com você e começa num certo tom de voz, mas depois ele muda. Foi exatamente o que começou a mensagem de Jesus a partir do verso 13, porque ele começa a alertar a multidão ali no monte que eles deviam entrar pela porta estreita. Mas de tanta porta que tem, por que Jesus falou para a multidão que eles deveriam entrar na porta estreita? Que porta é essa que Jesus está falando? Bom, como nós trabalhamos domingo passado, a região que Jesus morava era uma região que a sua fonte de riqueza era majoritariamente agropecuária, quase o nosso estilo de Itamaraju. Então a porta estreita que Jesus está falando é aquela portinha que vai entrando um boizinho atrás do outro, que o boi, você não sei quem é que já pegou um boizinho e foi levar no curral. Eu já tive essa experiência, pensei que eu ia morrer, mas foi legal levar o boizinho lá. E é literalmente um atrás do outro, só que é muito estreitinho o boi, ele vai bem devagar. E se for um chifre muito grande, complica ainda mais. Então não é um boizinho atrás do outro, ele vai bem devagar. A porta estreita que Jesus está falando é essa. É uma porta que você precisa se ajeitar, não é a porta que se ajeita a você, é você que se ajeita para entrar nessa porta. É muito interessante que Jesus, quando ele vai terminar o seu sermão do monte, ele dá uma dica. Olha só, se você quer ter a vida eterna, se você quer passar toda a eternidade com Deus, você entra pela porta estreita. Porque a porta estreita que Jesus está falando é uma porta de renúncia, é uma porta de esmagar o seu ego, é uma porta de abrir mão da sua vontade. Não é situações simples, não são coisas fáceis que temos que decidir na nossa vida. Mas então Jesus vai falar outra coisa: olha, nós temos a porta larga. O que é a porta larga? A porta larga que Jesus fala é aquela porta que consegue entrar 2, às vezes até 3 carros ao mesmo tempo. É uma porta muito tranquila. É uma porta que você pode deixar o seu carro abrir e entrar e passar. É uma porta extremamente simples, porque você não precisa fazer absolutamente nada. É só você continuar na sua vidinha de pecado. E aí você vai automaticamente pela porta larga. Por quê? Porque ela é mais fácil de ir. Nós seres humanos gostamos de atalhos. E eu era de uma época que não tinha GPS, quase revelei minha idade agora. E então nós, quando íamos a um determinado lugar, era muito importante você ter no seu veículo alguém que conhecesse o caminho. E minha mãe é uma cidade de interior do Espírito Santo. Minha mãe é de uma cidade chamada Afonso Cláudio. Não sei se o irmão Iano conhece. É um frio muito legal lá, faz 8 graus, 5 graus. Quem gosta de frio, Afonso Cláudio é o ponte. Às vezes faz 1 grau também. E eu não conhecia o caminho. E o pastor que nos levou até Afonso Cláudio, ele disse: fiquem tranquilos, eu conheço um atalho que nos leva para Afonso Cláudio. Gente, nós ficamos perdidos. Se tivesse um Waze, a gente ia chegar.
Nós, seres humanos, gostamos de atalhos. Um local que faça uma rua, uma avenida, que faça com que eu chegue mais rápido ao meu destino. Só que quando nós trabalhamos o reino de Deus, quando nós trabalhamos a palavra de Deus, não existe atalhos para ter vida eterna. Não existe o seu próprio meio para ser salvo. É somente um: crer em Jesus Cristo e arrepender-se do seu pecado. O que nós precisamos entender é que quando nós vemos a porta estreita e poucos entram para ela, Jesus está dando uma dica fundamental. Olha só, entra na porta estreita. Mas o ser humano é teimoso, sim ou não? O ser humano é um ser extremamente ingrato, sim ou não? O ser humano, você pode dar do bom e do melhor, muitas vezes, mas ainda assim achará motivo para reclamar. Como é que agrada um ser dessa magnitude? Um ser que muitas vezes pede um conselho e faz totalmente o contrário daquilo que você falou. É por isso que eu admiro a paciência de Jesus, porque ele dá uma dica expressa: entrai pela porta estreita. Agora, quem é que estava ouvindo isso, gente? Multidão? Quem é que estava ouvindo isso? Fariseus e escribas? Quem é que estava ouvindo isso? Os discípulos. Essas três classes que sempre acompanhou o ministério de Jesus estava ouvindo exatamente isso: entrai pela porta estreita. Mas o que nós estávamos vendo? Estávamos vendo que os discípulos e que estávamos ouvindo que os fariseus estavam escolhendo era exatamente a porta larga. O que nós precisamos entender em nome de Jesus é que tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus continuamente toda semana, mas ainda assim escolhem a porta larga. Não ama a Deus como deveria amar, não busca ao Senhor como deveria buscar, tem prazer em praticar o pecado, já perdeu há muito tempo a alegria do Senhor. Mas então Jesus, quando ele vai falar essas coisas no verso 13 e 14, ele já muda mais uma vez. Nós temos a galera que estava perdida, mas então ele volta para a multidão e diz o seguinte no verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubados. Mas que por dentro são lobos roubadores. A grande questão é a seguinte: quando Jesus falou isso aqui, na época de Jesus havia falsos profetas? A resposta é sim. Quando nós estudamos a história de Israel, havia falsos profetas? Sim. Brasil, Bahia, século 21, 2026, há falsos profetas em nossos dias? Sim. A principal característica dos falsos profetas, eu quero trabalhar um pouco contigo essa noite, é que primeiro, o falso profeta não tem compromisso com o que Deus disse, mas o compromisso dele é com ele mesmo. O falso profeta, ele não está preocupado se você está se alimentando da palavra de Deus. O falso profeta, ele não se preocupa se aquilo que nutre o seu espírito é de fato o alimento da Escritura Sagrada. O falso profeta, ele prega palavras agradáveis aos ouvidos para que ele seja aceito pelo público. O falso profeta, ele é aquela pessoa que ele diz o seguinte: agora que você entregou a vida a Jesus, agora é só então. E aí devemos perguntar o seguinte: muitas pessoas em nossa nação, elas têm dado ouvidos mais aos verdadeiros profetas ou aos falsos profetas? A grande questão é que nós sabemos muito bem que a única maneira de sermos salvos é Jesus. Nós sabemos que precisamos nos arrepender dos pecados. Nós sabemos que se nós não carregarmos a nossa cruz, que nós não renunciarmos, nós também não seremos salvos.
Há uma necessidade de crer, há uma necessidade de renunciar. Mas o que tem acontecido? Sabemos de todas essas coisas e muitas vezes escolhemos continuar na mesmice do pecado. Abrimos o YouTube e procuramos uma mensagem que venha ao encontro daquilo que eu estou querendo ouvir e não aquilo do que eu preciso ouvir.